Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente. A gente vai gravar mais um vídeo de deslocamentos na flexão, tá? Basicamente é o cálculo de flecha, que é aquele deslocamento na vertical, né? Então, ou o deslocamento transversal de uma maneira mais genérica, e a rotação da seção transversal. O método que a gente vai usar, né, para esse cálculo de deslocamento vai ser o método da integração da linha elástica. Existem outros métodos, mas eu vou ficar nesse aqui, que é o que aparece nos cursos mais básicos aí, tá? Então a gente tem um roteiro para seguir essa integração da linha elástica, basicamente definir um sistema de referência, escrever a equação do momento fletor para essa referência, tá? Substituir essa equação na chamada equação diferencial da linha elástica, então a gente substitui o momento aqui, tá? E aí faz duas integrações na sequência. A primeira integração é para achar o θ, que é a rotação da seção transversal, e a segunda integração, o objetivo é achar o y, que a gente chama de flecha. Nessas integrações aparecem aqui a constante 1, né? E na segunda aparece a constante 2, ou seja, são duas constantes de integração que aparecem que eu preciso determinar pelas condições de contorno que eu tenho de acordo com a viga que foi dada, tá? Uma vez determinadas as constantes pelas condições de contorno, a gente escreve as equações finais de θ e de y, e isso significa que eu posso calcular θ e y na posição que eu quiser, desde que esteja dentro daquele trecho que eu estou estudando, tá? Então, basicamente é isso. Finalizando aí, então, calculando valores nas sessões de interesse, tá? Vamos ver o exercício aqui de hoje. Né? Então, esse exercício aqui de hoje, ele foi adaptado do livro do Philpott, tá? Uma viga biapoiada com uma carga P bem no centro aqui, tá? Ele fala que é uma viga prismática, né? E pede para a gente considerar alguns valores numéricos. Então, a carga P igual a 10 kN, o comprimento total aí 2 metros, o módulo de elasticidade 200 gigapascal, o momento de inércia 5 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então a gente vai determinar a equação da linha elástica para o trecho AB, então esse primeiro trecho, né? Vejam que a viga tem dois trechos, trecho 1, trecho 2, e basicamente o exercício está meio que direcionando a gente, né, a calcular a equação da linha elástica para esse trecho, porque provavelmente já vai ser suficiente para resolver os itens B e C. Então, qual que é o item B? A flecha no ponto B, tá? Deslocamento vertical no ponto B, numericamente, e a rotação da seção transversal no ponto A, tá bom? Duas observações, só antes de resolver o nosso exercício, né? É que esse exercício, apesar de ser numérico, né? A minha recomendação, e eu vou fazer assim, é resolver de maneira literal, né? Até achar a flecha B e a rotação A, tá? E só depois que eu vou substituir os valores numéricos. Por quê? Porque aí eu me confundo menos com o sistema de unidades, tá? Então eu faço literal e aí lá no final eu substituo na unidade que eu quiser, tá? Então essa é a primeira observação. A segunda, agradecer aí o James Luiz, né, que foi quem sugeriu um exercício aí com uma carga, né, mais para o meio e numérico, tá bom? Então vamos resolver aí esse exercício. Então a primeira coisa a se fazer, né, nesse tipo de exercício, como é biapoiado aí, né, primeiro, claro, define o sistema de referência, está aqui do lado esquerdo, está y e x, e na sequência eu preciso calcular aqui as reações de apoio para poder escrever a equação do momento fletor do trecho AB, que foi o que foi pedido no exercício, né? Pessoal, só uma dica aqui para vocês, né? Vocês percebem que só tem essa carga P aplicada na nossa viga e ela está no ponto B, que é exatamente na metade, ou seja, a distância do ponto B até o ponto A, L sobre 2, do ponto B até o ponto C, também L sobre 2. Isso aqui é totalmente simétrico, né? O que é simétrico? Que a distância para um lado é igual à distância para o outro, tá bom? Então, como é simétrico, eu não precisaria nem fazer conta para determinar as reações de apoio, né? Ou seja, vai metade para o ponto A e metade para o ponto C. Se você não percebeu isso, não tem problema. Faz as continhas que a gente está acostumado a fazer, tá? Ó, por exemplo, vai lá a soma de forças verticais, né?
A mais C menos P igual a zero, e depois escolhe um ponto para fazer soma de momentos, né? Então, o momento no ponto A, estou adotando o sentido horário positivo, tá? Então, a carga P vezes L sobre 2, até chegar aqui, e a reação CY vezes comprimento L, tá? Resolvendo, vocês vão ver que tanto A quanto C, Y, né, terão o mesmo valor e será P sobre 2, tá bom? Então, em muitas situações, perceber a simetria da nossa estrutura ajuda a gente na resolução, tá? E esse dado vai ser importante para a gente fazer mais um cálculo lá na frente, tá bom? A questão do carregamento ser simétrico nessa viga, tá? Então daqui a pouco a gente fala dele. O que eu vou fazer agora? Vou escrever a equação de momento fletor para o trecho AB, tá? Então vamos aqui na próxima tela, ó. Então tá aqui as nossas reações calculadas, tá? E eu vou já calcular o momento no trecho AB. O que eu faço? Eu imagino um corte, né? Então, corto antes do ponto B, antes de chegar na nossa carga, e escrevo a equação do momento fletor. Pessoal, nesse caso, como só tem essa carga vertical, né, entre o ponto A e o corte, tá? Eu posso escrever a equação de momento fletor direto. Lembra que momento é força vezes distância? Tá? Então, a única força que tem aqui é a reação no ponto A, P sobre 2. A distância até o corte é x, tá? Essa ponta vai para cima, né? Imaginando o nosso corte aqui, o ponto fixo, parado, né? A ponta aqui iria para cima. Isso é momento positivo, tá? Então, P sobre 2, que é a reação, vezes x, que é a distância até o corte. Essa é a equação do momento fletor, tá bom? Eu vou ter que substituir essa equação do momento fletor na equação diferencial da linha elástica, tá? Resultando nessa equação aqui, tá? Essa seria a primeira pergunta aí do exercício, né? A linha elástica ou a equação diferencial da linha elástica do nosso exercício, tá? É com essa equação que eu vou trabalhar as integrações para poder achar o θ e o y, tá? Então vamos fazer aqui já a nossa primeira integração, tá? Então veja aqui que o e e o i estão desse lado, são valores constantes, eles caem fora da integral, e ao integrar esse termo ele passa a ser dy dx. A gente já viu em outros vídeos aí mais para trás, né? Que dy dx já é θ, tá bom? Então a primeira integração já fornece para a gente o θ de x aqui, tá bom? Integro o outro lado, ó. O p sobre 2, como é constante, eu deixei ele quietinho aqui, ó, né? E integrei só o x, então x quadrado sobre 2, tá? Mais a primeira constante 1. Segunda integração, o objetivo é achar o y nessa segunda integração, né? Então, ó, já vou colocar aqui direto, a gente tem aqui, ó, integrando o que seria dy dx, passa a ter a função y, tá? E aí, de novo, ó, o p sobre 2 eu deixei quietinho aqui, integrei só essa parcela, que fica x ao cubo sobre 6, tá? Mais a constante 1 vezes x, que ela vai ser integrada, e aparece a constante 2. Então, agora eu preciso determinar essas duas constantes para poder resolver aí o nosso exercício, tá? Então, vamos aqui às constantes. Para resolver essas constantes, eu vou precisar das condições de contorno. Então, só vamos dar uma entendida aqui como que essa viga deforma, tá? E aí fica mais fácil para a gente escrever essas condições de contorno. Então, olha só. Quando você aplica essa carga P, que está bem no meio, simétrica, lembra aí, né? Simétrica. Olha como que ela deforma. Ela forma essa barriga aí, né? E o valor máximo, né? Você pegar a reguinha aqui, ó, deformar com uma carga bem no centro, você vai ver o seguinte, que ela deforma, né? Formando essa barriga aí para baixo. Essa linha tracejada vermelha é a posição deformada da nossa viga, tá? Então, o deslocamento máximo acontece aqui no ponto B, e eu só posso falar isso por conta da simetria, tá? Se essa carga tivesse um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, não seria, né, o máximo necessariamente aqui no meio, tá? Eu teria que fazer algumas continhas extras para descobrir. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente dá mais detalhes. O que eu quero que vocês percebam? Apesar de formar essa barriga aqui, né, o que acontece no ponto A e o que acontece no ponto C? O deslocamento vertical nesses pontos é igual a zero, tá? Então, nesse apoio A, nesse apoio C, o deslocamento vertical é zero, ou seja, a flecha vale zero. Então, conhecendo, né, essas informações, eu vou escrever as condições de contorno,
tá bom? E aí as condições de contorno, eu só consigo escrever essa, ó, x no ponto A, o y é igual a zero. Então, x igual a zero, y é igual a zero. Eu não vou poder usar essa aqui, ó, não vou poder usar. Por que que eu não posso usar? Pessoal, lembra lá, né? A equação do momento que eu determinei junto com vocês só vale para o trecho AB. E a outra condição de contorno, isso aqui, ó, ela é verdade, né? É zero aqui, mas ela está no outro trecho, né? Ela pulou para o outro trecho. Como que eu vou poder usar isso aqui se ela não diz respeito ao trecho AB, tá? Então, eu não vou poder usar, nesse caso, essa condição de contorno, tá? Então, eu preciso buscar outra. E a resposta é a simetria vai ajudar a gente, tá? Então essa simetria aqui, esse deslocamento máximo no ponto B aqui, no meio da viga, vai ajudar a gente. Mas antes de mostrar esse cálculo, quero abrir um parênteses aqui, porque você pode pensar, né? Beleza, você está resolvendo um exercício com uma carga bem no meio, a simetria vai te ajudar. E se essa carga tivesse um pouquinho para a esquerda ou para a direita? O que eu teria que fazer a rigor para conseguir resolver esse problema, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem um exemplo no livro do Beer Johnson, tá? No caso eu peguei da quinta edição, tá? Na página 556, tá? É o exemplo 9.3. Em outras edições aparece o mesmo exemplo resolvido. O que pode mudar aqui é a página, tá bom? Então eu peguei da quinta edição. E aí o que acontece? A gente tem aqui, ó, a carga, né, mais perto do ponto A, por exemplo, ela não está no meio. Então, como que eu resolvo um problema desse, de deslocamento, quando a carga não está centralizada, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu acho o momento, a equação de momento para o primeiro trecho, tá? Então, eu vou chamar de trecho 1 e de trecho 2, tá? Então, no trecho 1, eu tenho o momento fletor para esse trecho e eu faço duas integrações, tá? Achando o θ1 e o y1. Não vou me preocupar com a equação aqui, tá? Esse não é o objetivo agora. Só quero chamar a atenção que eu integrei para essa primeira equação e achei duas constantes de integração. Guarda esse resultado, você tem o trecho 2, escreve a equação de momento para o trecho 2. Essa equação de momento está com a referência no ponto A, tá bom? Então tem diversas maneiras de escrever, né, as nossas equações de momento, mas ele manteve a referência no ponto A, não mudou, escreveu essa equação e integrou duas vezes. Então vai aparecer a equação do θ2, que é do segundo trecho, equação do y2, que é do segundo trecho, e aparece constante 3 e constante 4. Então são 4 constantes de integração, né? Vejam aí, 4 constantes de integração. Como que eu faço para resolver? Eu preciso de 4 considerações, ou seja, condições de contorno. Então são elas, né? Então quais seriam essas condições de contorno? Olha só, né? Olhem nesse desenho. Duas que a gente já sabe, tá? Ou seja, no ponto A, eu sei que o y é zero. Então eu só vou poder substituir esse valor y igual a zero, ó, y1, nessa equação aqui, tá? Do y1. A outra que a gente conhece é que no ponto B, que ele está chamando aqui, o y também é zero, só que só vou poder substituir esse valor na equação do y2. Está aqui, ó, y2. E as outras duas condições? O que eu tenho que fazer? Pessoal, eu sei que no ponto D é um ponto de ligação entre o trecho 1 e o trecho 2. E a viga está grudada, tá certo? Então, do trecho para a esquerda para o trecho para a direita é a mesma viga, ela é contínua, tá bom? Ela vai continuar. Então, o que eu faço? Eu falo que nesse ponto D, nesse ponto de encontro, o θ1 é igual ao θ2, certo? É justo falar isso, né? Ou seja, ela é contínua. Então, se eu pegar a equação do lado esquerdo e calcular no ponto D, vai dar um valor de θ. Se eu pegar a equação do lado direito e calcular, né, o θ no ponto D, o valor de θ é o mesmo, tá? Então, é a segunda condição de contorno. E eu faço a mesma coisa para a flecha, deslocamento na vertical, tá? Então, ele fala ó, que a flecha 1 é igual à flecha 2, tá bom? Então, quais são as 4 condições de contorno? y1 igual a zero, y2 igual a zero, e depois θ1 igual a θ2 no ponto D de dado, y1 igual a y2 no ponto D de dado, tá? Olha o trabalho que dá para resolver isso, tá? Então, a ideia é o seguinte, se você tem
né, uma peça simétrica e fica atento aos conceitos envolvidos aqui na integração da linha elástica, você pode resolver de maneira mais fácil, tá? Então vamos ver, vou dar essa dica aqui para vocês, ó. Vamos voltar para o nosso exercício. Então tá aqui, ó, de volta no nosso exercício. Então o que que eu uso de conhecimento prévio aqui, ó? Primeiro, né? A gente viu que pela simetria o y máximo vai ser aqui no meio. O exercício anterior, exercício 2 dessa playlist aqui de deslocamentos na flexão, eu resolvi, né, um exercício onde eu precisei achar a localização do y máximo. Vocês lembram lá como que a gente calcula? A gente pega a equação do y, né, deriva em relação a x igual a zero para achar a posição x. Depois você vem com a posição x, substitui aqui e acha o y máximo, tá? Ou seja, né, a gente escreve dy dx igual a zero. Pessoal, dy dx já é θ. Lembra lá que é θ? Significa o quê? Que nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui o θ vale zero, tá bom? Se nesse ponto aqui o θ vale zero, eu posso completar a minha segunda condição de contorno. Qual que é a segunda condição de contorno? X sendo L sobre 2, isso aqui, θb é zero. Tá bom? Então essa é a minha segunda condição de contorno. Vou substituir, né, esses valores aqui, substituir aqui para eu conseguir calcular, né, essas constantes de integração. Tá bom? Então essas constantes, eu já deixo aqui o resultado para vocês. Constante 1 vai dar menos PL quadrado sobre 16 e a constante 2 vai dar zero. Tá bom? Então, pessoal, para substituir, só tomar um cuidado aqui, né, ó, que, por exemplo, do θ principalmente, que o x é L sobre 2, né? Então, quando você pegar essa equação do θ, no lugar desse x, você vai colocar o L sobre 2. Mas está ao quadrado esse x, tá bom? Então, L sobre 2 ao quadrado vai ficar L quadrado sobre 4, que vai multiplicar tudo isso aqui embaixo, né? 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 vai dar 16, tá bom? Então, por isso que a constante aqui deu sobre 16, tá bom? Então, muito cuidado quando você substitui e tem esses termos aqui, x quadrado, tá? A outra substituição vai ser x0 e y0, vai ser nessa equação aqui embaixo, e aí vai ficar facinho, né? Porque o y é 0, o x é 0, o x é 0 e a constante 2 vai dar 0, tá bom? Qualquer coisa, substitui devagar aí, tá? E vê se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato, tá? Vou substituir essas constantes e já vou dar uma compactada na nossa equação, né? Tá vendo que tem 2 vezes 2 aqui? Dá uma juntada aqui, né? 2 vezes 6 dá uma juntada. Vamos ver como que fica, olha só. Então, aqui fica px quadrado sobre 4, tá bom? E aqui fica px ao cubo sobre 12. Essa aqui é a constante 1, tá bom? Que a gente calculou, menos PL quadrado sobre 16, que aparece na equação 2 também, acompanhada do x, tá certo? Então, essas aqui são as equações finais que o exercício havia pedido para a gente, tá bom? Essas são as equações finais. Com essas equações, eu calculo o y e o θ na posição que eu quiser. E o exercício quer o y no ponto B, que vai ser o y máximo, e ele quer o θ no ponto A, que a gente vai calcular, tá? Então, já vamos, na sequência aqui, substituir. Então, aqui a gente tem as coordenadas do que a gente vai calcular, né? Então, eu vou calcular primeiro aqui o θA. Para calcular o θA, eu substituo x igual a zero na nossa primeira equação, tá? Que é a equação do θ. Quando eu substituir x0, essa parcela some, só sobra essa segunda aqui. Então, o resultado do θA, a gente tem menos PL quadrado dividido por 16EI, né? Veja que o EI estava aqui do lado esquerdo, eu devolvi ele aqui para baixo, né? E ele aparece aí na nossa continha, tá? Então, duas observações importantes aqui. A primeira, né, que o valor deu negativo, significa que o giro da seção transversal, né, se dá no sentido horário, tá bom? Então, se você pegar essa linha vertical aqui, ó, né, que mostra a seção transversal, né? Claro que a gente não vê, teria que vir aí no cantinho, né? E olhar aqui para ver a seção transversal, mas essa linha aqui, ele está falando que era vertical e ela gira no sentido horário, tá? O horário, né? Seguindo a regra da mão direita, né? Dedão tá para dentro, por isso que é negativo, tá? Uma maneira de representar esse giro horário aqui nesse ponto é você traçar
uma reta horizontal, tá? Reta horizontal passando pelo ponto. Por que horizontal? Porque a viga inicialmente está na posição horizontal antes de aplicar a carga P. Depois que você aplica essa carga P, né, ela fica com essa deformação aqui da linha vermelha, tá? Então ela fica aqui meio que inclinada no ponto A. Você traça uma reta tangente, né, por essa inclinação, e o ângulo é exatamente isso, essa inclinação aqui, tá? Veja que eu pego da reta horizontal, que é a minha referência inicial, para inclinada, tá? Então eu pego aqui o ângulo no sentido horário, condizente com o que está aqui no nosso resultado, tá bom? A outra observação é que esse θ calculado é o θ máximo, tá? O θ é o θ máximo. Como assim, né? Se você pegar aí, né, uma régua, né, leva lá para aquele ponto B aqui, ó. Tá vendo que está na horizontal? Pensa na minha régua na posição horizontal. À medida que eu vou levando essa régua para um lado ou para o outro, né? Vou levando ela lá e ela vai inclinando cada vez mais, né? Então ela fica mais inclinada aqui no ponto A. Então é a maior inclinação que eu tenho, tá bom? É claro, né? Lembra que a gente tem falado aqui insistentemente de simetria. Esse lado aqui esquerdo é igualzinho o lado direito, tá? Igualzinho. Então, apesar de não ter equações para o trecho BC, é um espelho, né? Um trecho é espelho do outro. Então, se você quiser informações do próximo trecho, você pode simplesmente espelhar as informações, tá? Algo que eu não posso fazer naquele parênteses que eu abri, né? Com a carga fora da posição central aí, tá bom? Beleza. Então, esse aqui é o θ. Eu prometi que eu calcularia esses valores numericamente. Então, aqui eu vou aproveitar na próxima tela e substituir os valores com vocês, tá? Olha só. Tem aqui os dados iniciais do exercício, carga igual a 10 kN, comprimento L2, o modo de elasticidade 200 GPa e o momento de inércia 5/10⁶ milímetros a quarta. E eu vou substituir aqui no θ A, tá bom? Então, conforme eu falei, eu acho mais fácil a gente fazer o desenvolvimento teórico, literal, e agora eu substituo com as unidades que eu quero, né? Sem ter grandes surpresas. Olha só. Então, fazendo a substituição, a carga estava em kN, eu estou colocando aqui em newton, multipliquei por 1000, tá? O comprimento era 2 metros, eu coloquei 2.000 milímetros. O 16 aqui já é da nossa equação. O modo de elasticidade era 200, eu escrevi 200.000 megapascal, uma vez que ele estava em giga. E o momento de inércia já entra na unidade que ele está, milímetros a quarta, tá? Resolve essa continha, vai dar um número pequeno, 2,5 10 a menos 3. Vocês vão perceber que todas as unidades serão canceladas, tá? Isso significa que o nosso ângulo aqui sai em radianos, tá bom? Então, toda a continha que a gente fizer aqui, o ângulo, né, o cálculo de ângulo, esse ângulo já vai sair em radianos. Não precisa alterar nada na sua calculadora, deixa ela na posição DEG, tranquilo, tá? Naturalmente já sai em radianos, tá bom? Esse é o ângulo. Normalmente alguns exercícios pedem o valor final em graus, tá? Então, para você transformar para grau esse valor, é só você multiplicar nesse caso por 180 graus e dividir por π radianos, tá? Vejam que o ângulo deu 0,143 graus, tá? Muito pequeno, tá bom? Então a gente tem um giro, praticamente a gente nem percebe. É claro que aqui eu dou uma exagerada para vocês enxergarem o que eu quero mostrar, tá? Mas essa inclinação aí é pequena, tá bom? Então lembra lá, teoria de pequenas deformações ou de pequenos deslocamentos, tá bom? Vamos para o cálculo da flecha. A flecha é no ponto B, a gente já sabe onde ela está aqui, né? E é a flecha máxima. Vamos aqui, ó. Então, a nossa coordenada, x é igual a L sobre 2, substituindo na nossa equação da flecha, tá bom? Nossa equação 2 aqui da flecha. E aí a gente vai substituir aí com cuidado o L sobre 2, tá? Então, no lugar do x ao cubo, você põe um L sobre 2. Então, significa que esse sobre 2, né, vai ser elevado ao cubo. Cuidado com isso, que às vezes o pessoal esquece, tá? E aqui o x, simplesmente L sobre 2, não está elevado a nada. Resolve essa continha, tá? E aí você vai ter um resultado final que a flecha é PL ao cubo
dividido por 48E vezes I, tá bom? Esse é o resultado final. Então, de novo, algumas observações igual a gente fez para o ângulo θ, né? Primeiro, deu negativo? Deu. Então, significa que o deslocamento era para baixo. O legal de ter uma viga simples dessa daqui é que a gente nota, né, que a barriga formada aqui, ou seja, esse deslocamento formado, é para baixo, tá? Então, já esperava esse resultado negativo, tá bom? Então, quando você consegue fazer essa análise, é ótimo, porque você já discute se o seu resultado faz sentido ou não, tá bom? Outra observação que a gente já tinha notado aí é que esse YB é o próprio Y máximo, tá bom? Antes de fazer a substituição numérica, abrir mais um parênteses aqui, né? O pessoal aí da parte de ensaios de materiais, né, vai reconhecer esse problema aqui, que é basicamente um ensaio de flexão em 3 pontos, né, muito utilizado para materiais frágeis, né? Então, por exemplo, se você pegar um material cerâmico, dificilmente você vai conseguir pôr numa máquina de tração aqui assim, ó, e puxar, tá? Só o fato da garra pegar no material cerâmico extremamente frágil, né, você já pode danificar esse material cerâmico. Então, o que você faz? Você ensaia o material cerâmico aqui na horizontal, ou seja, você põe um apoio no ponto A, um apoio aqui, que é o ponto C, e no meio aplica uma carga. É o chamado, né, ensaio de flexão em 3 pontos. Por que 3 pontos? 2 apoios e um aqui é a carga, tá? Por que eu fiz esse parênteses? Porque essa equação aparece aí nas normas de ensaio, né? Quando o pessoal vai fazer um ensaio de flexão em 3 pontos para calcular a flecha aqui, ó. Pode olhar aí, né? Quem é do ramo, que aparece essa equação aqui, PL ao cubo dividido por 48 EI, tá bom? Acabamos de deduzir aqui a equação que vocês utilizam, certo? Voltando para o nosso exercício, vamos substituir o valor numérico e ver quanto que dá essa flecha. Então, os dados numéricos estão aqui, tá? A equação é essa, e aí eu vou substituir aqui, ó, numa tacada só. Então, aqui, ó, de novo, passei a carga para Newton, comprimento para milímetro, o 48 é da equação, o 200.000 é o módulo de elasticidade e o 5/10 a sexta é o nosso momento de inércia. Vai dar 1,667 milímetros, tá bom? Então, tenta achar aqui na régua, aqui, ó, né, menos de 2 milímetros. É nada, é quase nada, você não enxerga direito isso aí. O deslocamento é bem pequeno mesmo, tá bom? Mas se for um material frágil, né, já é suficiente para você quebrar esse material, tá bom? Então a gente fica por aqui, qualquer coisa, procurem a gente aí. Até mais!